Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo Clara e hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho, que é sobre a obra A Cidade de Ulisses, de Teolinda Gerson. O nosso tema é a correlação entre a obra A Cidade de Ulisses e o mito grego homérico. A nossa docente é a professora doutora Cristiane Tolomei e o nosso grupo é composto pelos discentes a Amanda Farias, o Carlos Augusto, eu, Clara, a Gilva Dutra e o Pedro Henrique. Nós somos alunos do quinto período. Boa tarde, eu me chamo Amanda Farias. Eu vou dar início à apresentação do nosso trabalho, da nossa obra, onde a gente vai falar sobre a obra Cidade de Ulisses. Dando início, eu falo sobre alguns personagens que contém na obra. Temos Paulo Vaz, que é um dos protagonistas, junto a Cecília Branco. Paulo Vaz ele é caracterizado como um artista plástico. Na obra ele faz o papel de um artista plástico. Ele é apaixonado por artes, ele é apaixonado pela cidade de Lisboa e ele ama sua companheira, a pessoa que faz um casal amoroso com ele na obra, que é Cecília Branco. Ele também narra a sua história através dessa obra. Prosseguindo, temos Cecília Branco, que, como eu já disse, ela faz um casal com Paulo Vaz. Ela foi uma aluna e uma ex-namorada de Paulo. Eles se conheceram ainda na sua adolescência e só depois de um bom tempo é que eles voltam a se reconectar aí, através de uma exposição de artes plásticas, que era o sonho de Cecília, e Paulo meio que realiza esse sonho e através disso eles passam a se reconectar. Então ela, como eu já disse, ela foi uma namorada de Paulo durante a adolescência. Eles se reconectam aí mais à frente e ela tinha um grande sonho de ser mãe. Também temos, ainda prosseguindo, temos o pai de Paulo. O pai de Paulo ele é caracterizado como uma pessoa bruta, difícil de lidar. Ele e o filho Paulo tinham um difícil relacionamento, eles não se davam muito bem, pelo simples fato do pai não aceitar, não ser tão de acordo com os sonhos de Paulo, porque Paulo amava a arte plástica e o pai dele não via futuro nisso. Não era à toa que ele intitula a arte plástica de Paulo como algo inútil, que não traz utilidade alguma para a sua vida. E por outro lado temos a mãe de Paulo, casada com o pai de Paulo, que ela já é totalmente o oposto do pai dele. Ela apoiava os sonhos do filho, ela incentivava, ela gostava de ver tudo aquilo que fazia ele feliz. Porém, ela viveu em um casamento meio que abusivo e isso acabou afetando a saúde dela. Ela veio então a desenvolver uma doença que é chamada mal de Alzheimer. Então, os personagens da obra que são citados mais de forma direta mesmo é Paulo e Cecília, que são protagonistas, e daí então vem os personagens secundários, que não são citados de forma direta. Geralmente eles vêm titulados como pai de Paulo, mãe de Paulo, secretária, e assim sucessivamente. Então, prosseguindo nosso trabalho, eu passo a palavra agora para minha colega. Boa tarde. Boa tarde. A gente agora vai tratar um pouco sobre aonde essa história é tratada. Como o texto o título já sugere, essa história é tratada em Lisboa. Então a escritora ela tenta trazer um pouco de característica de Lisboa em tempos mais antigos e em tempos mais atuais. Ela tenta mostrar e passar trechos onde ela fala sobre ruas de Lisboa e que trazem um imaginário para o leitor, já que Lisboa é a cidade lusa. Por quê? Porque é considerada por muitos escritores a cidade onde foi se criada muitas histórias de amores e de tudo mais assim. E ela tenta viajar com essa história por meio de um romance do Pedro e da Cecília. Ela pega a Lisboa como um dos centros, seria o centro da história dela, não só o romance, mas também a história de Lisboa. Essa história de Lisboa é tratada por meio da lenda de Ulisses. Por quê? Porque a lenda de Ulisses
seria como se fosse o tema principal. Por quê? Porque ela envolve o mito de que Ulisses fundou a capital lusa e que de forma imaginária esse homem, esse herói, ele trouxe uma forte expressão para características masculinas. E aí a escritora ela tenta para passar por meio dessa história, essa lenda, como foi criado Lisboa, e aí ela tenta buscar por meio dos imaginários dos leitores decifrarem os labirintos que ela colocou, porque ela faz como que se a cidade, e que por meio do decorrer de todo o livro ela tenta tratar e trazer pontos onde vai tocar um pouco sobre a reconstrução e o construimento da cidade. E aí tem até um trecho dela que fala o seguinte: os viajantes vão à procura de si noutros lugares e preferem cidades imaginárias. Com sorte conseguem encontrá-las ao menos uma vez na vida. Essa frase dela, ela mostra muito que muitas das vezes pessoas que procuram o seu imaginário vão lá nessa cidade para tentar meio que abrir portas para eles. E aí ela trata sobre isso, sobre como é bonita a construção de Lisboa, e ela traz um pouco de Ulisses, que é uma história da Grécia. E agora eu vou passar a minha voz para o... Então, o romance de Teolinda Gerson representa uma síntese da história de Portugal até os dias atuais, que é contada a partir de uma história de amor entre um homem e uma mulher, que são descritos como Paulo e Cecília. Paulo, ele é caracterizado como um lobo solitário, ele teve uma infância difícil e muito complicada. Ele também é descrito como um homem cético. Toda essa representação do Paulo como personagem, antes de conhecer a mulher da sua vida, que é a Cecília, ambos são artistas plásticos, e o romance é marcado por diversos acontecimentos e terminará em uma grande exposição em um grandioso museu de Portugal. E em meio fica Lisboa, que basicamente é o tema da exposição, lugar onde se passa uma história de amor mítica, como é representada no título da obra. E sobre o narrador, podemos considerar que a história ela vai ser narrada em primeira pessoa, ou seja, o narrador personagem. Paulo é quem conta a história a partir do seu ponto de vista. Segundo a própria Teolinda Gerson, ela se colocou em uma perspectiva masculina ao criar a obra, e ela não pode afirmar certamente se o Paulo ele é considerado narrador ou se por trás existe um narrador onisciente que sabe de tudo que se passa com os personagens. Mas certamente essa obra tem uma voz masculina, que é a de Paulo, e que ele vai contar a história para si mesmo. Então, como era a presença do homem de família? Vou ler esse trecho rapidamente. O meu pai era um homem ríspido, irascível, que trazia para cada disciplina do exército ordens breves, secas, para serem de imediato cumpridas. Era metódico, organizado e julgava que o papel de marido e pai consistia em gerir um pequeno mundo pré-estabelecido, regido por horários e regras fixas e salvaguardado por uma pequena conta de banco, que todos os meses deveria registrar um aumento, ainda que ligeiro. Acho que foi o essencial do que te disse. Além da nossa divergência essencial, a sua recusa em entender e aceitar que eu quisesse ser artista plástico.
Então, a partir desse trecho, a relação que nós podemos abordar, estabelecer, é o estilo de família grega, que foi uma influência nessa obra, porque ele se equiparava ao estilo de vida que os liboenses levavam naquela época. O estilo de vida da Grécia Antiga com o estilo de vida da antiga Lisboa. Que no caso, o que acontecia? Os homens greco-romanos, eles não ficavam em casa, porque era algo até que fazia parte até da lei deles. Eles não ficavam em casa. Eles tomavam todas as decisões. Eles eram responsáveis por todas as decisões mais importantes. Mas eles não ficavam em casa e eles levavam uma vida que não era necessariamente familiar. E quem cuidava de tudo, quem cuidava da vida familiar e de todos, eram as mulheres. E no caso, não era diferente em Lisboa, já que os homens eles iam cuidar de outras coisas, como navegações, guerras, trabalho, acordos, entre várias outras coisas. Mas eles não levavam uma vida caseira, familiar. Eles vinham fora de casa, as mulheres cuidavam de tudo. E aí se criaram os mitos, a partir disso, né? Se criaram os mitos que endeusavam, divinificavam esses homens como figuras divinas mesmo, homens com grande feito, bravos, corajosos, mas eram homens comuns, com problemas comuns, mas que eram vistos, como nós gostamos de chamar, de heróis. Seres poderosos, corajosos, com esses grandes feitos. Mas eram simplesmente homens simples que viviam vida simples. Esse foi o nosso trabalho. Agora eu vou falar um pouco sobre o tempo. Na narrativa, o tempo é cronológico, pois segue uma sequência de fatos, de acontecimentos. Desde o momento em que o Paulo Vaz, o protagonista, é convidado para participar de uma exposição artística em Lisboa, e após esse retorno a Lisboa, aí de fato inicia o desenrolar da narrativa. Porém, a narrativa também apresenta um tempo psicológico, pois Lisboa suscita muitas lembranças em Paulo Vaz. Ele relembra como era a cidade na época de sua juventude, e a todo momento são expostas reminiscências sobre a cidade e também como ele via a cidade na época que ele era jovem e como ele conhecia a cidade a partir das experiências que ele teve com a Cecília. E é por isso que a todo momento a Cecília vem à mente dele, porque ele conheceu a cidade, muitos lugares, com a Cecília. Então ele está sempre comparando o passado com o presente por causa disso. Então nós temos a todo momento as lembranças de Paulo Vaz vinculadas com os acontecimentos da narrativa. A relação com Ulisses. Essa obra, em especial, ela traz uma narrativa também mítica, porque a todo momento o protagonista, o Paulo Vaz, ele fica revivendo essa ideia do mito. Então é como se a cidade fosse mítica mesmo. Assim se estabelece um confronto entre a cidade de Lisboa atual e a mitificada pelo olhar apaixonado. Então ele sempre tende a ver essa Lisboa atual como uma versão inferior, medíocre, diferente da Lisboa que ele viu antigamente, quando ele estava apaixonado, né? E a gente tem essa pretensa fundação de Lisboa por Ulisses, que é basicamente quando Ulisses
tá voltando da guerra de Troia, e aí ele acaba fundando essa cidade, Lisboa, Ulisses. E aí a gente tem algumas comparações, algumas relações com a obra de Ulisses, né? De Homero, aliás. Que Paulo Vaz, por exemplo, ele se vê no papel de herói grego quando provoca o aborto de Cecília. E dessa forma abandona o filho, nega-lhe o direito à vida e o direito a ter um pai. Tal qual sua leitura de Ulisses para com Telêmaco. Então ele vê essa aproximação com Ulisses, o Paulo Vaz. Além disso, somente após sua apresentação sobre Cecília, né, que ele faz essa apresentação, ele é chamado justamente para isso, para Lisboa, Paulo Vaz se permite ser feliz e viajar ao encontro de Sara, a mulher paciente que se assemelha a Penélope. Penélope, que no caso é a amada de Ulisses, em seu percurso de espera. Então a gente tem a autora, ela promove um mergulho numa atmosfera em que os mitos e a realidade se fundem para uma compreensão da própria identidade de Lisboa.